Você ouviu falar de um tratamento que o Paulo Gustavo, ator de Minha Mãe é uma Peça, está fazendo e custa R$50 mil por dia? Esse tratamento chama-se ECMO, é um pulmão artificial e eu vou te explicar porque ele é tão caro e porque ele faz tanta diferença para salvar a vida. Eu trabalhei durante anos num CTI ventilatório de um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro. Então, quando saiu em várias matérias sobre esse tratamento inovador e que custava R$50 mil por dia, vários amigos vieram me mandar mensagem para tentar entender o que era esse tratamento, saber por que ele custava tão caro e qual era o grande diferencial dele. E é por isso que eu resolvi criar esse vídeo. Antes de mais nada, eu quero deixar claro a minha admiração pelo trabalho dele, por como ele representou a família brasileira, por como ele fez com que todos nós nos identificássemos com ele e por como ele valorizou um relacionamento que é tão importante na formação do indivíduo como é o relacionamento mãe e filho. Inclusive, no ano passado, no último aniversário da minha mãe, a gente passou assistindo o Minha Mãe é uma Peça 3. E foi muito emocionante o momento que ele mostrou ele com os filhos. Por favor, eu preciso pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Isso é muito importante para a gente continuar motivado para criar sempre vídeos novos, interessantes e atuais como esse para você. Então, o que é o ECMO? O ECMO pode funcionar como um pulmão artificial ou como um coração-pulmão artificial. A sigla ECMO significa oxigenação por membrana extracorpórea. Existem pouquíssimas unidades desse aparelho no Brasil todo. O que vocês precisam entender é que o ventilador, o respirador, como a gente chama, que é a ventilação mecânica, o que ele faz? Ele coloca o ar para dentro dos seus pulmões, numa pressão controlada, num fluxo de oxigênio mais alto e com vários parâmetros controlados, para tentar otimizar ao máximo a sua troca gasosa. Mas quem vai fazer a troca gasosa ainda será o seu pulmão. O que é essa troca gasosa? Qual é a função do pulmão no corpo? O pulmão ele vai colocar oxigênio no seu corpo e vai tirar gás carbônico. Essa é a troca que é o trabalho fundamental, de forma mais resumida possível, que o pulmão faz. Então, na ventilação, a gente ajuda ao máximo com que o pulmão consiga fazer essa troca. Então, a gente vai modulando, controlando tudo, vários parâmetros que tem no respirador para ajudar e melhorar o trabalho do seu pulmão. E mesmo quando a gente fez isso tudo, mesmo assim, o pulmão não consegue fazer uma troca satisfatória. É aí que entra o ECMO. Porque o ECMO faz exatamente o que o pulmão faz. Ele pode fazer a troca gasosa. Então, colocar oxigênio para dentro e tirar CO2, que é o gás carbônico. Quando que a gente costuma lançar mão desse ECMO? Geralmente, a gente já tentou otimizar toda a ventilação do paciente, todos os parâmetros, recrutar, tudo não está funcionando mais. A gente tentou curarizar o paciente, que é o quê? Botar ele em bloqueio neuromuscular, ou seja, é um estado que há um relaxamento muscular tão grande que o paciente não tem nem mais os reflexos mínimos para a respiração. E assim a gente deixa o paciente completamente na mão do respirador. E faz com que ele não consiga ter nenhum tipo de assincronia, quando o ritmo do respirador e do pulmão não estão direitinho. Geralmente a gente tenta fazer essa curarização para tentar ajudar o paciente quando só a ventilação mecânica não está sendo suficiente. Quando isso não funciona, a gente ainda lança a mão da prona, que vocês devem ter ouvido falar por aí, porque também é um tema que está super em voga. O que é a prona? É você mudar o lado do decúbito, ou seja, de como o paciente está deitado. Em vez de ficar com a tradicional barriga para cima, a gente coloca o paciente com a barriga para baixo. Isso, surpreendentemente, também melhora a oxigenação. É uma forma da gente ajudar com que o paciente consiga aumentar o O2. Inclusive, a gente não sabe direito como que funciona essa prona, mas acredita-se que ela ajuda principalmente diminuindo o colabamento do alvéolo. O que é isso? Imagina quando você tem um canudinho e você chupa e ele fecha as paredinhas? Isso é o colabamento. Então, quando você inverte o paciente, você diminui esse colabamento. E você consegue também reorganizar um pouquinho a circulação do ar no pulmão e a circulação do sangue. Porque, afinal, para poder ter a troca gasosa no pulmão, o que acontece?
tem que passar o ar e o sangue para eles se trocarem, para o O2 entrar e o CO2 sair. Então, recapitulando, a gente já otimizou todos os parâmetros da ventilação. A gente já tentou curarizar o paciente, que é fazer aquele bloqueio total, deixar ele entregue ao ventilador, sem nem reflexo. A gente já tentou colocar o paciente em prona, que é deitado com a barriga para baixo. Nada está funcionando, então a gente entende que a gente tem que evoluir para um novo passo, que é o ECMO, porque só facilitar e melhorar ao máximo o cenário para o próprio pulmão do paciente fazer a troca gasosa não está funcionando mais. A gente tem que agora fazer a troca gasosa por ele. Então, a gente pode falar que existem basicamente 4 indicações de ECMO, de forma didática, a gente pode separar em insuficiência respiratória hipoxêmica, ou seja, quando o oxigênio está baixo, a gente está fazendo de tudo, mas o oxigênio da pessoa está baixo. Insuficiência respiratória hipercápnica, que é quando o CO2 está alto, então você está tentando tudo, mas você não consegue abaixar esse CO2. No caso de um choque cardiogênico, que é quando o coração não está funcionando adequadamente como bomba, então o paciente tem uma queda da perfusão pelo corpo, ou numa parada cardíaca. Dessa forma, a gente costuma utilizar o ECMO como? Em pacientes que têm uma síndrome respiratória aguda grave, em pacientes que estão com alguma infecção respiratória grave, quando tem uma cirurgia cardíaca, quando tiveram um trauma importante, ou em quadros infecciosos graves. A gente tem basicamente 2 tipos de ECMO, o veno-venoso e o veno-arterial. No ECMO veno-venoso, o sangue sai por uma veia, que pode ser, por exemplo, a veia femoral da virilha, vai para essa máquina que tem uma bomba e uma membrana, onde ali vai ser feita a troca gasosa, entrar o O2 e sair o CO2. Depois de ter feito essa troca gasosa, o sangue vai voltar para outra veia. Pode ser, por exemplo, a jugular, que a gente tem aqui no pescoço. Esse é o ECMO veno-venoso. Ele vai fazer exatamente o trabalho do pulmão. Já o ECMO veno-arterial, ele vai ser usado quando a pessoa precisa de um suporte do coração. Precisa que o aparelho faça o trabalho do coração. E aí pode ser utilizado o suporte respiratório, simulando o pulmão ou não. Nele, o seu sangue vai sair na veia femoral de um lado, por exemplo, e ele vai para o ECMO e depois vai voltar para a artéria femoral do lado seguinte, por exemplo. As pessoas podem ficar até 25 dias em ECMO, mas geralmente o tratamento não costuma passar de 7 dias. É importante lembrar que enquanto a pessoa está em ECMO, ela tem que ser completamente anticoagulada. O que isso significa? Significa que a gente tem que dar remédios que impeçam o sangue dela de coagular, porque esse é um dos maiores problemas e riscos da ECMO, a formação de trombos e coágulos. Inclusive, os riscos adversos da ECMO são justamente esses: sangramento, formação de trombos e infecções. É importante deixar claro que todos esses dados e informações que eu estou passando aqui para vocês, eles já estavam expostos em matérias, revistas, jornais e sites. Nenhum desses dados eu captei como médica, apenas estou explicando esses dados para os fãs do Paulo Gustavo, para que eles possam entender o que está acontecendo com ele. Também foi divulgado nas reportagens que ele seria submetido a uma pleuroscopia e que havia sido diagnosticado uma fístula broncopleural. Você sabe o que é isso? Antes de mais nada, é preciso que você entenda que em volta do pulmão existe uma membrana que a gente chama de pleura. A pleuroscopia é um exame no qual a gente coloca uma câmera ali dentro da pleura para poder olhar a pleura e fazer o diagnóstico de possíveis doenças e, dependendo desse diagnóstico, até poder fazer alguns tratamentos. O que a gente pode encontrar numa pleuroscopia? A gente pode encontrar derrame pleural, que é o líquido na pleura, é como o pessoal fala, água no pulmão. A gente pode encontrar as fístulas broncopleurais, que é justamente o que o Paulo Gustavo teve. A fístula broncopleural é justamente uma comunicação anormal entre o brônquio e a pleura, gerando uma passagem de ar incorreta. No caso do Paulo Gustavo, além deles fazerem esse diagnóstico, na própria pleuroscopia eles conseguiram fazer o tratamento e fechar essa fístula. Se você achou que eu consegui explicar de forma fácil e didática um tema tão complexo e tão complicado quanto esse,
por favor, curte esse vídeo, porque não foi fácil. Foi um verdadeiro desafio. Além disso, compartilhe esse vídeo com quem é fã do Paulo Gustavo, com quem viu os filmes do Paulo Gustavo com você. Eu criei esse vídeo para que os fãs do Paulo Gustavo pudessem entender o que está acontecendo com a saúde dele, pudessem fazer uma corrente de orações para que ele melhore, além de podermos emanar gratidão por todos os risos que ele nos proporcionou e por toda a representação incrível da família tradicional brasileira.